Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O pessoal que está ali atrás pode vir para cá. Tem cadeiras, parece vazias. Tem umas bolsas em cima, mas eu nunca ouvi falar que bolsa sentasse em cadeira. Então vocês podem ir se sentando, podem ir se acomodando. Quem botou bolsa, tira as bolsas aí para que o pessoal possa sentar, possa se acomodar. Para a gente viver bem esse momento, né? Viver bem esse momento, compartilha. Em primeiro lugar, eu queria manifestar a minha alegria de poder estar aqui com vocês, né? Faz algum tempo, aliás, eu sempre venho em Guarulhos, mas eu nunca consigo vir na missão. Eu passo no aeroporto, né? E nós recebemos algumas perguntas, né, com relação a alguns temas. Um dos temas foi a missionariedade. E uma das perguntas que nos fizeram, e aí repassando a você, é como manter vivo, né, o ardor missionário, mesmo diante das dificuldades. As perguntas que ele estava me fazendo agora me passaram ontem à noite também. Aí eu preparei aqui algumas pescariazinhas aqui para ajudar na resposta. Eu estava rezando, preparando, aí começou o jogo da Argentina, né? Aí eu fiquei lá, entre calma, mas fiquei mais calmo. Como manter vivo o ardor missionário, mesmo diante das dificuldades? De onde nasce o ardor missionário na nossa vida? De onde é que ele nasce? Essa é a primeira pergunta que eu acho que é muito importante a gente fazer. Quando é que você percebe que você tem um ardor missionário, um desejo de evangelizar? É muito interessante ver que o Evangelho nos dá a dica de onde é a fonte do ardor missionário. A fonte do ardor missionário nasce na experiência nossa, pessoal, de cada um da salvação. Se você fez uma experiência forte com a pessoa de Jesus, se você fez uma experiência forte de salvação, a necessidade de sair de si para dar de graça o que de graça você recebeu é imperiosa. Jesus inclusive diz isso no Evangelho, quando ele conta a parábola da pérola preciosa. Jesus diz, alguém encontrou uma pérola preciosa. Aí ele vai, pega todos os seus bens, vende, porque aquela pérola vale mais. Jesus fala também daquele que encontrou um tesouro escondido. Um homem estava, e aí encontrou um terreno e tinha um tesouro escondido. Ele vende tudo que tem e compra aquele terreno. A dracma perdida, eu sempre me impressiono muito com aquele evangelho da dracma. É uma mulher que perde uma dracma. Você sabe o que é uma dracma? É uma moedinha bem pequenininha. E ela perdeu, ela tinha 10, perdeu uma e ela saiu. Nós podemos imaginar, a imagem do evangelho é procurando em toda parte da casa, até varrendo. E de repente, quando ela encontra aquela dracma, ela faz uma festa. Ela chama os vizinhos e diz, olha, eu encontrei a dracma perdida. Como o cara da pérola faz uma festa, olha, eu encontrei a pérola. E o cara do tesouro também. Então, se você fez uma experiência autêntica com a pessoa de Jesus, se você fez uma experiência forte de salvação, se você compreende de onde o Senhor lhe tirou, será que você muitas vezes faz essa memória de onde o Senhor lhe tirou? Eu estou lhe perguntando, de onde o Senhor lhe tirou? E se não fosse o Senhor, aonde você estaria? Eu fico, às vezes, quando eu olho para mim, meu Deus, de onde tu me tiraste? De que vida tu me tiraste? De que escuridão tu me tiraste? E que alegria, que sentido, que força, que tudo, que felicidade tu me deste. E aonde eu estaria sem ti hoje? Quando a gente faz essa experiência, a missionariedade nasce espontaneamente. Há uma exigência de evangelizar. Por isso é muito importante saber que se eu não evangelizo, se eu não tenho disposições missionárias,
se eu não estou disposto a me comprometer com Jesus, com a igreja, com a comunidade, é porque talvez, no fundo, a minha experiência de salvação seja muito rasa. Você que experimentou a enfermidade, você que teve a cura da enfermidade, você tem a necessidade de dividir com os outros que estão sofrendo e dar a eles aquilo que lhe curou. Assim, uma analogia acontece no mundo de hoje. As pessoas padecem, as pessoas sofrem, como nós um dia padecemos e sofremos o desconhecimento de Cristo. E sem nenhum mérito da nossa parte, nós tivemos o remédio da nossa salvação, a experiência salvífica com Jesus, o dom do carisma, que nessa experiência nós vivemos, do carisma Shalom que nos foi dado. Então nós não podemos ficar indiferentes ao sofrimento do mundo. O cristão nunca será um indiferente. Se ele é um indiferente, ele já não é mais cristão. O cristão inflamado com esse amor, e também ardor está muito ligado ao fervor. Eu vou terminar, viu? Ardor está muito ligado ao fervor. Fervor, vocês imaginam o que é fervor? O que é o fervor? Pegar assim uma copa, uma panela de água, eu ponho aqui a água e ponho aonde essa água? Aonde? E o que é que vai acontecer com a água? Vai ferver. Então quem tem o ardor, que é esse fogo, coloca a sua vida, que é essa água, sob esse ardor, e esse fogo vai ebulir essa água e vai colocar você em movimento ao encontro das outras pessoas. Por isso, comunidade Shalom, amigos, aqueles que estão aqui nesta manhã de Guarulhos, permitamos que o fogo do amor divino assim aqueça o nosso coração, afervore a nossa vida, para que a gente possa dar de graça o que de graça nós recebemos, a felicidade, que é uma pessoa viva, Jesus Cristo. Tá ok? Isso eu vou escolher perder a minha vida, eu vou escolher ofertar a minha vida a Jesus Cristo, à igreja e aos jovens. Vou escolher isso aos homens, às mulheres, todos que estão distantes de Cristo. E de uma maneira muito simples eu fiz uma carta onde eu pude fazer essa oferta de vida, me comprometer com ela, dando a minha vida para evangelizar os jovens, e aquilo foi decididamente marcante na minha história, porque aquilo é uma realidade. Quando a gente não vive para a gente mesmo, olha, meu Deus do céu, o que acontece? Se a gente olha para o mundo assim, para as pessoas que estão ao nosso redor, está todo mundo, e é normal, é natural, normal, entre aspas, natural, todo mundo vivendo para si mesmo. A pessoa quer ganhar a sua vida, quer fazer não sei o que, quer viver em função de si, e ai de quem estiver na frente, quer ser feliz a qualquer custo, mesmo passando pela infelicidade dos outros. E estes são pobres e coitados infelizes. Por isso o mundo padece na sua infelicidade, na sua solidão, no seu vazio. Por isso nós vemos essas taxas crescentes de suicídio, inclusive no meio dos jovens. Por isso a gente vê as pessoas tão infelizes, tristes, solitárias, porque infelizmente a lei do mundo é essa: viva para si mesmo, cuide da sua vida. Se você não cuidar da sua vida, ninguém vai cuidar de você. Mentira, mentira. Por amor a Deus, aí sim a palavra de Jesus é essa: oferte a sua vida, doe a sua vida a Ele, e nele doe aos outros, e você vai ser pleno, você vai ser feliz. Essa é uma experiência muito concreta, muito real na minha vida. Na minha carne eu experimento isso todos os dias, todos os dias. Doar a vida tem um poder salvífico. Doar a vida a Jesus Cristo e aos outros, por quê? Porque Ele deu a vida dele por nós. Ele nos amou primeiro.
Ele doou a vida dele a cada um de nós primeiro. Ele entregou-se, ele consumiu-se. Ele todos os dias doa a vida dele para nós. Como? Isto é o meu corpo, tomai e comei. Isto é o meu sangue, tomai e bebei. Todos os dias ele se doa incessantemente e incansavelmente por amor. Não é? Aí entra uma outra palavrinha que está nesse evangelho. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim. Não é perder por perder, mas por amor. Quando nós deixamos que o óleo do Espírito Santo, que é o amor divino, incendeie o nosso coração e nos ponha nessa dimensão, nós encontramos a vida. Eu quero dizer e reafirmar, e até os últimos dias da minha vida eu vou dizer isso: não há felicidade sem esse mistério, cruz e ressurreição. Eu não posso dar outra via, outro caminho, a não ser aquele que Deus me deu. Ofertar a vida, doar a vida por amor a Deus e aos outros. Esse é o caminho que nos leva à vida, que nos leva à felicidade. Me marcou essa experiência do Espírito Santo. Me marcou a minha primeira consagração, porque foi isso. Por que eu entrei, né? Porque a gente iniciou a comunidade, né? Por que a gente iniciou a comunidade? Era o desejo de trilhar esse caminho. A comunidade Shalom não é outra coisa, é um caminho de pessoas que, sem nenhum mérito da minha parte, sem nenhum mérito, eu reafirmo para vocês, sem nenhum mérito, alguém tinha que iniciar esse caminho. E esse caminho se iniciou quando, pela graça de Deus, pela força da graça, eu me levantei e fui para aquele ofertório e me ajoelhei diante de São João Paulo II. E o próprio Senhor, que nos fez ofertar a nossa vida, na vida ofertada de Cristo, foi juntando muitos outros, que acreditam nisso, que acreditam que a paz não é simplesmente um bem-estar, não é um bem-estar meu, centralizado em mim, mas a paz. Inclusive o Papa Leão, ele diz uma coisa, se vocês me permitem eu recordar, ele diz assim, ó: o mundo habitua-nos a confundir a paz à comodidade. Paz não é comodidade. Você pode estar muito cômodo, sua vida muito confortável, mas a sua vida ser um inferno. Paz não é comodidade. Habitua-nos a confundir a paz com a comunidade e o bem com a tranquilidade. Por isso, é o Papa Leão falando: para que a sua paz, o Shalom de Deus, venha até nós, é necessário nos lançar no fogo do amor divino, uma imersão total nos riscos que o amor comporta. É necessária a decisão de não viver já para nós mesmos, não viver mais para nós mesmos. Então essa minha experiência, ela dá sentido todos os dias na minha vida. Todos os dias ela me marca. Todos os dias quando eu me acordo, eu procuro fazer essa oração: Senhor Jesus, Tu que destes a Tua vida por mim, dai-me a graça de hoje eu não viver para mim mesmo, mas viver para Ti e viver para os outros. Para mim, esse é o único e pleno caminho para a felicidade. Isso me marca. Bendito seja Deus. E sabemos que com essa marca da vida ofertada, com certeza, né, você passou por várias realidades, né? A nossa oferta de vida, ela é exigente. Tem momentos em que a gente passa por crises, tem momentos em que a gente está no extremo cansaço, tantas realidades que se levantam. E aí o que você poderia dizer para nós acerca do que sustenta uma vida ofertada ao longo dos anos? É como você disse, né? A vida humana, o sofrimento não é algo ocasional, algo inerente. É inerente. Todos nós sofremos. Todos nós passamos desafios. Todos nós passamos dificuldades.
Porque o sofrimento é uma consequência da escolha dos nossos pais originalmente, né? Lá no pecado original, e entrou dentro da nossa vida humana, e de uma forma e de outra a gente vai colhendo as consequências disso. Mas é muito diferente nós enfrentarmos os desafios com Jesus Cristo e sem Jesus Cristo. E aí você me pergunta, como? Está exatamente aí. E lá naquela passagem diz, aquele que perder a sua vida por amor a mim. Vocês podem repetir comigo? Por amor a mim. Mais forte. Por amor a mim. Por amor a mim. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo da perseverança. Aqui está o segredo da superação. Aqui está o segredo de enfrentar com confiança os desafios, os sofrimentos. Está unido a Ele. Está unido a Jesus Cristo. Está inflamado do amor divino. Por isso, na nossa vocação e na nossa comunidade, nós temos algo que nós chamamos que é o ponto central, o cerne da nossa vocação. Qual é o cerne da vocação Shalom? Agora a pergunta que eu faço para vocês. Qual é o cerne? Vou repetir, tá? Qual é o cerne da nossa vocação? Amor esponsal. Ninguém soprou, né? Não. Amor esponsal. É isso que dá vida, é isso que nos dá a força, é isso que nos dá o ânimo, e é isso que nos dá a vitória. O amor esponsal. Se eu tenho no meu coração um coração inflamado de amor por nosso Senhor, eu vou ter o desejo de viver a oferta, e eu vou ter a força e a graça para superar as crises, os desafios, os momentos difíceis. Aliás, crise olha, a própria vida humana tem a infância, tem a juventude e tem a vida adulta, certo? Mas entre a juventude e a vida adulta tem uma fase. Aliás, entre a infância e a juventude tem uma fase. A infância e a juventude tem uma fase. Qual é? A adolescência. Vocês sabem o que é que se chama o outro sinônimo da adolescência? Crise de crescimento. É quando a criança já não é mais criança e começa a ser jovem, mas ela tem elementos de criança e ela tem elementos de querer ser adulta, e aí cria a explosão da adolescência, que outros gostam de chamar de aborrecência, né? Mas é isso, né? E este saber está aí o ponto. O amor a esponsal a Jesus Cristo, inflamar o nosso amor, viver com Ele, estar unido a Ele, ter um coração inflamado de amor por Ele. Ele vai conosco, sofrer conosco, Ele vai viver o mistério das nossas cruzes e vai conosco ressuscitar. A graça, o ânimo, a disposição para superar todos os desafios da nossa vida. O problema é que a gente é quase com todo respeito, uma gelatina. Vocês já pegaram gelatina? A gelatina você balança para um lado. Só que a gente não pode ser assim. E aí Nosso Senhor, vendo a nossa gelatina, Ele vai nos ajudando a consolidar a nossa vida, a nos amadurecer, a nos ajudar a tomar forma. E isso Ele vai nos ajudar junto conosco. Não é assim, vai, não. Ele está junto conosco. E nós precisamos estar junto com Ele. E por isso a oração é essencial. A amizade, a intimidade com Ele é essencial. Porque na oração eu vou atualizar. O que é oração? É uma atualização da presença de Jesus ressuscitado todos os dias na minha vida. Por isso eu preciso rezar todos os dias, eu preciso estar na presença dEle todos os dias, eu preciso ser alcançado pelo amor dEle todos os dias, eu preciso me alimentar dEle na sua palavra todos os dias, eu preciso me fortificar na Eucaristia todos os dias, e quando eu cair eu preciso da reconciliação, porque Ele vai me pôr de pé, Ele vai fortalecer as minhas pernas, Ele vai fortalecer os meus músculos espirituais, Ele vai me capacitar a ser um homem por inteiro, uma mulher por inteiro, um jovem por inteiro, para por inteiro doar a minha vida.
e doando a minha vida por amor a Ele e por amor aos outros, ser um homem e uma mulher verdadeiramente feliz. Verdadeiramente feliz. Então, o que sustenta a nossa vida ofertada durante o tempo? O amor responsável. Uma pessoa apaixonada, ela é capaz de tudo. Quem já se apaixonou aqui? Eu vou fechar os olhos. Quem já se apaixonou aqui, levante a mão. Você sabe que quando você fica apaixonado, você fica meio abobalhado, né? O que está acontecendo contigo? Quantas vezes você já está ouvindo? O que está diferente? O que houve, né? O que houve? Por quê? Porque o amor está... E para quem está apaixonado, todos os problemas são superáveis. E eu sempre repito para os jovens, se o amor humano é capaz de fazer esse efeito na gente, o nosso amor humano é tão limitado, imagine um coração cotidianamente inflamado pelo amor divino, apaixonado por Deus. Um coração que se deixa apaixonar por Deus todos os dias é capaz de superar todos os desafios. Porque uma pessoa apaixonada, só uma pessoa apaixonada escolhe viver por um outro. Quando eu estou apaixonado, eu começo a querer viver em favor daquele que eu estou apaixonado. E se nós nos apaixonarmos por Deus, a nossa vida vai escolher, ninguém vai impor, a gente vai escolher viver por Deus e com Ele em favor dos outros. E a gente vai se tornando cada vez mais semelhante a Ele. Por isso eu diria que é o amor responsável, é um coração apaixonado que nos faz superar e permanecer numa feliz vida ofertada. Porque a vida ofertada não é um peso, é um caminho de e para a felicidade. O que muito me chama a atenção, né, é a dimensão da evangelização na vocação. Nós dizemos que nós nascemos para evangelizar. E eu acredito que esse coração inflamado, esse amor esponsal alimentado todo dia nos leva a isso, né? A evangelizar. E nós fazemos 25 anos aqui em Guarulhos, né? E aí, Moisés, poderia dizer para nós como não perder, né, o entusiasmo, essa força, essa motivação para a evangelização ao longo, né, desses anos? O nosso querido falecido Papa Francisco, ele lançou uma encíclica muito bonita no início do pontificado dele, que Papa Leão, inclusive, nos primeiros encontros deles com os cardeais, ele dizia: vamos voltar sempre para esta encíclica, aliás, a exortação apostólica do Papa Francisco, que é Evangelii Gaudium. A Evangelii Gaudium é a alegria de evangelizar. Eu experimento isso, eu acho que todos nós experimentamos, que existe uma alegria que só experimenta quem evangeliza. Você não tem ideia, quando eu vou para uma campus de jovens, que vai ter aqui dia 23 a 26 de julho, né? Os jovens aí, é isso mesmo, né? O Acampus 23 a 26 de julho, né? Então, quando eu vou a um Acampus de jovens, né, e eu lembrava isso, alguém lembrava isso esses dias, acho que foi ontem, que uma das coisas que me faz dar maior alegria ao meu coração é ver como os jovens entram no Acampus. O olhar, eu presto muita atenção no olhar dos jovens e depois ver o olhar desses jovens depois do batismo no Espírito Santo, depois da efusão do Espírito Santo. O olhar de uma pessoa que faz a experiência de Deus é um olhar, meu Deus, não dá como definir. E contemplar alguém que faz a experiência de Deus, ou favorecer alguém que faça uma experiência de Deus, dá uma alegria enorme, dá uma alegria única. Então,
nós muitas vezes perdemos a força dessa alegria, por causa muitas vezes dos muitos compromissos, das muitas coisas que a gente acha e tem, e perdemos a alegria de evangelizar. Quando foi o encontro regional aqui em São Paulo? Novembro. Ano passado, foi? Dezembro, não é? Foi, o ano passado. E eu contei uma história, mas não vou contar a mesma que eu contei lá, não. Vou contar uma outra, muito similar, que eu estava no avião também, né? Muito similar. E eu estava indo para Roma, muito similar. A outra também eu estava vindo aqui para São Paulo para pregar. Essa eu estava indo para Roma para pregar. E eu estava muito cansado. Mas pense numa pessoa cansada. Eu estava muito cansado. Eu só queria chegar naquele avião. O avião levantar voo, eu puxar minha cadeira, botar uma máscara nos olhos e dormir. E só quando chegasse em Roma, que eu ia para um evento também da igreja, me acordar. E aí quando eu me sentei, eu disse, olha o meu egoísmo. Jesus, por favor, não bota uma pessoa aqui do meu lado não, porque senão eu vou ter que evangelizar ela. E eu estou precisando dormir. O Senhor está vendo. Não bota essa pessoa aqui do meu lado não. E aí, estava lá, né? Aí entrou um casal de jovens. Aí eu disse, que não venha para o meu lado, que não venha. Aí o casal veio amigo, meu egoísmo, né? Não vem. Para onde vocês acham que eles vieram? Pá, o rapaz e a menina. Disse, ô Jesus, mas Jesus, tu estás vendo que eu estou muito cansado. E a tua graça vai acontecer independente de mim. O queixo para Deus. Jesus, eu vou dormir. Por favor, o senhor vai me entender, por favor. Aí o voo começou e o rapaz pegou, tirou um livro. E no livro do rapaz tinha, na capa do livro, assim, com todo respeito, sem nenhuma ofensa, mas tinha na capa do livro, Espiritismo. Aí eu disse, Jesus, você está jogando baixo comigo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Dizendo para Jesus. E o rapaz botou assim a capa e começou a ler, né? O livro. Eu disse, tá certo, eu já entendi, Jesus, eu já entendi. Aí abri minha mochila e peguei um livro do Raniero Cantalamessa, A Vida sob o Senhorio de Jesus. Aí abri também. Aí o rapaz ficou com o livro dele e eu fiquei com o meu. Aí o rapaz começou a olhar para o meu livro, aí eu comecei a olhar para o livro dele. Aí eu disse assim, é bom esse seu livro? Aí ele disse, e o seu? O meu é ótimo. Olha, o meu é sobre... Era a oportunidade que eu tinha, né? E eu comecei a conversar com ele, aí falar de Jesus, da minha experiência e tudo. Ele foi fechando o livro dele devagarzinho, foi colocando assim e tal, e conversando. E a namorada dele estava do lado com a cara besta também. Ela não estava gostando nada daquela história, né? E eu falando, testemunhando e tudo e tal, e ela... Aí eu falei assim, porque Santo Agostinho, ele tinha um vazio no coração. Ele dizia que ele tinha um vazio no coração, que ele tentava encher com muitas coisas, mas que ele não conseguia preencher. Só o amor de Deus era capaz de preencher. Quando eu falei isso, a moça, que estava com a cara desse tamanho, virou assim o rosto e disse, você falou de vazio no coração? Eu disse, foi. Isso me interessa. Aí eu disse, é porque eu sofro de anorexia. Não, eu sofro de bulimia. E eu tenho esse vazio dentro de mim, que eu tento me encher com tudo e não consigo. Aí eu disse, aí pronto, né? Ficou ele. E vocês não podem imaginar, né? Ali fui a Fortaleza, Roma, são 7 horas, foram 6 horas de conversa, né? Conversando, Fortaleza Lisboa. Uma alegria, uma disposição, um ânimo, com lágrimas nos olhos. Olha o que eu ia perder e o que eu ia tirar deles, não dar para eles, o que eu ia omitir. E a alegria que habitava o meu coração. É isso que acontece com um coração que evangeliza. Você experimenta isso.
Quando você, de uma maneira terna, delicada, respeitosa, não aquele negócio, aquela briga na internet, não, aquelas brigas na internet, aquilo não é evangelização. Nem de longe. Jesus nunca fez isso. Também não tinha internet, mas ele nunca ia fazer isso no diálogo dele com as pessoas. Jamais. Porque o evangelho nunca se impõe, sempre se propõe. Jesus sempre propôs o evangelho com ternura, com misericórdia. Jesus nunca foi condenando o pecador, mas foi ao contrário, com muito respeito, dando sentido, alegria e vida e misericórdia ao pecador. Então, quando a gente evangeliza assim, do jeito de Jesus e no Espírito, a partir do Espírito de Deus, nossa, sem sombra de dúvida, uma vida é transformada, mas a nossa vida é ainda mais transformada. Ainda mais transformada. Tem nos nossos escritos, tem uma... Vê se eu acho aqui. No 148, na carta à comunidade, diz assim: quando evangelizamos, estamos cumprindo o desígnio de Deus a nosso respeito. Foi essa a forma com que Ele nos chamou para melhor servirmos a igreja e a humanidade. Atenção, preste atenção. Quando não evangelizamos, a obra se paralisa, fica estagnada, a igreja padece, o povo se ressente e nós, que não evangelizamos, ficamos dominados por nossos problemas. Quando evangelizamos, a obra cresce, a igreja é grata, o povo se alegra e nós somos felizes. Sabe por que às vezes nós estamos tão consumidos pelos nossos problemas? Porque talvez nós não estejamos o suficientemente incendiados e dispostos para evangelizar. E a gente sabe que comporta um desafio. Evangelizar, dar o primeiro passo, sair de casa, iniciar o diálogo com alguém, é exigente, comporta um desafio. Mas quando você faz isso, a dádiva, a bênção, a alegria, a felicidade é imensa. Por isso, eu poderia dizer, Poderia dizer e reafirmar para vocês: evangelizar nós nascemos para isso. A comunidade existe para evangelizar. Eu tive a graça de ir para os 50 anos de vida sacerdotal de São João Paulo II. São João Paulo II já estava nessa época, já estava idoso. Ele já tinha passado pelo atentado à bala, que aquela bala, vocês sabem, que penetrou nele, era para matar imediatamente ou então matar aos poucos, porque tinha coisas biológicas, tinha coisas químicas também para destruir o organismo dele. Ele já tinha Parkinson, já estava com uma enfermidade de Parkinson, E eu me lembro, eu estava na Basílica de São Pedro, e a gente imaginava que o Papa, a Basílica de São Pedro, você sabe, tem um corredor enorme, e o Papa ia celebrar a missa lá, 50 anos de sacerdócio dele. E a gente imaginava que ele ia chegar num carrinho, passar ali, Mas não, ele veio na procissão de entrada a pé, veio andando, com o báculo dele andando, e você via que aquele homem assim, abatido pelo atentado, abatido pela enfermidade, abatido pela idade, pelos anos, mas com o rosto mostrando que estava até sentindo dor ao se movimentar, já tinha tido algumas quedas, estava com próteses, e ele andando, eu disse: meu Deus do céu, ele não vai conseguir chegar no altar não, porque você via que ele fazia um esforço enorme para andar,
E eu pensei, por que não fizeram alguma coisa para ele não viver tudo isso, ele ir direto para o altar? Mas ele foi andando até chegar no altar. E quando ele chegou no altar, uma luz invadiu assim a minha inteligência. E aí eu entendi. Ele não poderia vir de outra forma, porque ele está representando só o que foi a vida dele aí, o sacerdócio dele aí. Então, para uma missão crescer segundo o coração de Deus, eu daria o primeiro conselho. O primeiro conselho, eu não sei se aqui tem, mas se não tiver, é uma proposta para ter. Adoração perpétua. Tem aqui? Estamos caminhando para isso. Estamos caminhando, graças né? a Deus. A adoração. Porque o crescimento se dá primeiro de joelhos diante do Senhor. Se na nossa capela de adoração nós temos adoração perpétua, se ali a gente... Eu sei, ninguém quer impor, porque eu sei o que é a exigência de uma adoração perpétua. A gente tem que ter um número de pessoas que vai se revezando, que vai estando ali disponível, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e não parar. Eu sei disso. Mas se você me perguntou qual é o segredo, esse é o segredo. Se nós nos dispomos por amor a Deus e por amor ao povo, estarmos de joelho diante dele. Mas acontece que o tempo vai passando, e a gente vai fazendo às vezes muitas concessões. E às vezes a gente vai começando a ficar assim meio nem lá, nem cá. E a gente vai começando a cair naquele estado que é o pior estado da vida cristã, que é a mediocridade. A mediocridade é o pior estado da vida cristã, porque Jesus já disse: quente ou frio, o morno eu vomitarei da minha boca. Então, o desejo da santidade, eu não digo nem para vocês, preste atenção aqui, eu não digo nem para vocês a santidade, porque nós não temos forças de ser santos por nós mesmos. É Deus quem nos faz santo. Mas o desejo da santidade comporta nós, a nossa liberdade, desejar ser santo, desejar viver o Evangelho na sua radicalidade, desejar viver a nossa vocação na sua radicalidade e acreditar que isso me leva à plenitude da vida, à plenitude da felicidade. Uma comunidade que tem um desejo da santidade ardente, borbulhante, não obstante seus limites, suas fraquezas, mas tem o desejo da santidade, isso garante muito a fecundidade. Terceiro, primeiro qual foi? Segundo qual foi? Desejo de santidade. Terceiro ponto, conselho: compaixão. Compaixão e ousadia. Compaixão. Vocês olhem para essa cidade de São Paulo, Guarulhos, estado de São Paulo. Olhem, é enorme. Quantos jovens, quantas famílias. De vez em quando, saiam pelas ruas, olhem no rosto das pessoas, vejam o olhar das pessoas. Quantas famílias vocês mesmos veem, ouvem, escutam e sabem o padecimento que existe? Quantos jovens que estão aí vítimas das violências, das facções, das drogas, ou da indiferença, da depressão, do suicídio, falta de sentido da vida. Se nós alimentamos o nosso coração com o amor de Deus, vai nascer dentro do nosso coração uma compaixão. Uma compaixão para além de nós. Porque sabe qual é o problema nosso? A gente está muito centralizado na gente mesmo. A gente tem muita pena da gente mesmo. E ai de quem vive com pena de si mesmo. É o pior dos mundos. Vive com pena. Como o pessoal diz, quem tem pena é galinha, né? Porque a pessoa tem pena, ai de mim, ai pobre de mim, ai não sei o que de mim, ai peninha de mim. O celibato provoca uma fecundidade misteriosa em uma comunidade.
por aquelas pessoas que se ofertam a Deus, no amor ardente a Ele e aos outros, elas têm um poder misterioso de fecundar a vida e a missão de uma comunidade. É a evangelização. O celibato pelo reino, não qualquer celibato, mas o celibato pelo reino é como se fosse brasas vivas, fogo na fogueira, vai inflamar o coração das famílias, vai inflamar o coração dos sacerdotes, vai inflamar o coração dos jovens, vai silenciosamente inflamar o coração de toda uma comunidade em vista do seu crescimento. Então, repitam comigo: adoração perpétua, desejo de santidade, compaixão e ousadia, e animar generosidade, e animar vocações ao celibato. Amém. Mas de forma particular nós queríamos ter uma palavra, né, como Missão, Guarulhos, aqueles que também bebem do carisma aqui na cidade. De maneira particular, nós gostaríamos, se você pudesse, né, claro, também deixar uma mensagem para a Missão Shalom Guarulhos nesses 25 anos. Nesses dias, nós estamos falando assim, um lema que nosso Senhor nos inspirou na escuta da comunidade. Ele nos inspirou 3 palavras, uma palavra profética até. Eu acho que isso cabe muito aqui para a missão de Guarulhos. O Senhor nos falou de um tempo novo. Um tempo novo. Meus queridos irmãos da comunidade Shalom de Guarulhos, permitamos que um tempo novo se inaugure agora. Vocês sabem que quando a gente celebra um jubileu, o que é um jubileu? É quando o Kairos entra no Cronos. O que é isso? A glória de Deus entra no tempo, no nosso tempo. Kairos, a eternidade, entra no tempo. Nas Sagradas Escrituras, ele sempre nos convida que dentro do tempo nós abramos espaço para o Kairos de Deus, a manifestação gloriosa de Deus. Por isso, tem esses jubileus de tempo em tempo, no Cronos, se abre espaço para o Kairos, a manifestação gloriosa de Deus. Vocês estão celebrando 25 anos, Cronos, tempo. Abre um espaço para o Kairos de Deus, para um tempo novo, um tempo de graça. E esse tempo de graça será muito concreto para a comunidade Shalom de Guarulhos. Muito concreto. Mas para isso precisa da disposição do nosso coração. Eu os convido a renovar a fé, a confiança de que aquele Deus que há 25 anos atrás plantou essa sementinha aqui na comunidade Shalom de Guarulhos, plantou aqui, ele deseja e já está crescendo, que essa árvore se transforme em grandiosa, frondosa e dê muitos frutos. Mas para isso passa pela nossa decisão, pela nossa carne, pela nossa humanidade, pelo nosso sim, pela nossa decisão. Sejam generosos para que esse Kairos aconteça, não só em favor da comunidade, mas para o bem da igreja e para o bem dessa cidade. Creiam nesse tempo novo na sua vida vocacional. Creiam nesse tempo novo no seu grupo de oração. Há um tempo novo. Deus deseja inaugurar um tempo novo. Sua vocação está capenga, há um tempo novo para ela. Você está sem fervor, há um tempo novo. Você está assim indecisa, há um tempo novo. Há um tempo, não perca. A graça de Deus passa. A graça de Deus vai passando. Deus dá graças especiais.
Não fique só observando. Não fique só olhando o que é que vai ser, como é que vai. Isso não diz respeito a mim, diz respeito decisivamente a você, a cada um de nós. Não ignore os apelos de Deus. E esse é um tempo de graça. Esse é um apelo de Deus. Essa é uma oportunidade de Deus. Então, comunidade Shalom de Guarulhos, abracem essa oportunidade de Deus. Abracem. Não deixe essa graça passar só de uma maneira superficial. Vai ser muito interessante, celebrou, legal, tudo, Moisés veio, falou, e teve o missionário, e teve o Igor, e teve o bispo, isso tudo muito importante. Mas mais importante é o efeito que isso fará no seu coração e no coração desta comunidade. Isso passa pela sua liberdade. Isso passa pela sua liberdade. Isso passa em você dizer: eu quero, eu desejo, eu vou. Não é fácil, mas eu quero, eu desejo, eu vou. Eu estou disposto a recomeçar. Eu estou disposto a dar o melhor de mim mesmo. Eu estou disposto a me doar por inteiro, sem reservas. Eu estou disposto a voltar ao primeiro amor, ao amor dos inícios, que fazia pessoas sair de Guarulhos aqui para Santo Amaro 2 vezes por semana, com esse maravilhoso trânsito de São Paulo. Sabia a hora que saía, mas não sabia a hora que chegava, e muito menos a hora de voltar para casa. Mas essa têmpera precisa invadir o nosso coração. Essa têmpera deve permanecer, e nós devemos alimentá-la e aquecer em nós. Esse primeiro amor deve estar presente e sempre, continuamente, acendido no nosso coração, aceso, no nosso coração. Então, esse tempo novo, abrace esse tempo novo, porque nosso Senhor deseja inaugurar esse tempo novo aqui em Guarulhos. Porque esse tempo novo vai gerar um povo novo. Um povo novo, é o segundo ponto, um povo novo. Um povo que deseja ser santo, que não obstante a sua fraqueza, o seu pecado, os seus limites, não interessa o estado que você esteja, não interessa o estado da sua vocação, não interessa o estado da sua vida cristã, não interessa as disposições agora suas. Eu me decido de novo, eu quero ser santo, eu desejo a santidade, eu acredito que a santidade é caminho de ir para a felicidade, e eu estou cansado de mim mesmo. No fundo, é isso, eu estou cansado de mim mesmo, e eu confio e acredito nas promessas de Deus para mim. E aí vai gerar um povo santo, e aí vão gerar relações santas, e aí nós vamos ser capazes de perdoar, de nos reconciliar, de sermos unidos, fortes em Cristo, para podermos realizar a missão que Ele tem em nosso favor. E isso vai gerar um vinho novo, é o terceiro ponto. Um tempo novo, um povo novo e um vinho novo. Porque só esse vinho pode fazer essas disposições no nosso coração. Só o Espírito de Deus, só o amor esponsal. Permita, eu quero terminar com esse apelo. Olha aqui para mim, solta o celular, olha aqui para mim. Permita apaixonar-se de novo pelo Senhor. Permita-se se deixar inflamar mais uma vez pelo amor divino. E se nunca foi, permita-se pela primeira vez ser alcançado pelo fogo do amor divino. Santa Teresa d'Ávila, ela diz uma coisa impressionante. Ela diz: estando em oração, um querubim lançou uma lança no meu coração que traspassou por inteiro. E esse coração ferido até hoje só se sacia com a presença do amado. Permita-se ferir do amor de Deus, uma ferida que nos faz vivos, que nos faz felizes. Permita-se ser apaixonado pelo nosso Senhor. Eu repito e repito aqui de novo. No início da comunidade, lá em Fortaleza, nós éramos um grupo de jovens
que as pessoas diziam que eram jovens loucamente apaixonados por Jesus. No início aqui em Guarulhos, com certeza aquelas pessoas que iam para lá e para cá só podiam estar loucamente apaixonadas por Jesus. E hoje eu posso dizer para vocês que só quem tem um coração loucamente apaixonado por Jesus pode dar os frutos de um tempo novo, de um povo novo e de um vinho novo. O maior ato de maturidade dos 25 anos de vocês aqui em Guarulhos, o maior ato de maturidade não é só os frutos concretos, o crescimento, isso tudo é sinal de maturidade. Mas o maior ato de maturidade é, depois de 25 anos, ainda existia um povo loucamente apaixonado por Jesus, capaz de fazer loucuras de amor por Ele. É isso que eu desejo para vocês nestes 25 anos. E que Nossa Senhora os ajude nesse caminho. Amém?